Polêmica. O Ministério Público Estadual quer uma multa de 3 bilhões de reais contra os produtores de Mato Grosso, alguns produtores que aproveitaram o vazio sanitário para plantar soja num período em que é proibida a plantação. Para a ProSoja, o valor da multa é um absurdo. E esse é um dos nossos assuntos agora, na entrevista no estúdio paralelo aqui do Jornal do Meio-Dia, com a promotora de justiça, Ana Luísa Peterlini. Boa tarde, promotora. Boa tarde, um prazer estar aqui. Obrigado. Promotora, por que é que sendo um período proibido, né, sendo vazio sanitário, por que é que esses produtores insistiram em plantar essa soja? Bom, na verdade, não é o período do vazio sanitário. Nós temos em Mato Grosso 2 períodos estabelecidos, que é uma forma de controle da praga da ferrugem asiática, que é a principal praga da soja. Nós temos o vazio sanitário, que é de junho a setembro, e temos o calendário do plantio de soja, que é de setembro a dezembro. Então, só se pode plantar soja durante esse período. Fora desse período, somente com autorização do INDEA e em situações excepcionais. A ProSoja vem desde 2018 tentando alterar o calendário do plantio, só que ela não encontrou eco e nem apoio das instituições científicas, que eu vou citar aqui a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e também do INDEA, que é o nosso órgão de defesa sanitária no Estado. Então, esse pedido da ProSoja passou pelas câmaras, passou por discussões e foi negado. E mesmo assim, a ProSoja efetuou o plantio, ao arrepio da legislação, afrontando essas instituições de defesa sanitária, e o Ministério Público, nessa situação, acabou sendo obrigado, como dever que nós temos de defender o meio ambiente, porque isso traz reflexos ao meio ambiente, de propor uma ação para a destruição desse plantio ilegal, que pode trazer consequências gravíssimas ao meio ambiente, consequências econômicas e consequências fitossanitárias. Pois é, a ProSoja, a procuradora, chegou a alegar que seria uma pesquisa, um produto ainda, um plantio experimental, porém não foi autorizado esse experimento, e o próprio experimento apresentado pela ProSoja, ele também traz todo esse risco que a senhora acabou de citar? Isso, é bom que a gente esclareça que, na verdade, a ProSoja diz que isso se trata de uma pesquisa, científica, mas não é uma pesquisa. Na verdade, é um plantio fora de época que visa, para esses produtores que se sujeitaram a isso, produzir as suas próprias sementes, para diminuir seus custos de produção. Porque uma pesquisa, segundo a instrução normativa do Estado, ela deve ser feita numa área de 5 hectares. Então, se você quiser fazer um plantio experimental para provar algo, você faça numa pequena área que você possa controlar, toda uma fiscalização dos órgãos de controle, mas não, a ProSoja plantou em 30 áreas de 50 hectares, visando, ao mesmo tempo que eles dizem que é fazer essa pesquisa, já produzir as suas próprias sementes, o que, dada ao tamanho dessas áreas, o risco de disseminação da ferrugem asiática é muito maior. Promotora, e por que é que eles disseram o seguinte, olha, esse valor aí dessa multa de 3 bilhões de reais é um absurdo. Por que essa multa teria que ser nesse valor de 3 bilhões de reais? Na verdade, não se trata de uma multa, Isso foi um equívoco que foi divulgado. Esse valor de 3 bilhões de reais é o valor do dano econômico que o Estado pode vir a sofrer na próxima safra, com a quebra, veja bem, de apenas 10% da produção e com o aumento de uma aplicação de fungicida, o que é o mínimo que talvez possa ocorrer se vier a ter a disseminação da ferrugem asiática. Quer dizer, o Ministério Público não está cobrando esses 3 bilhões de reais. O que o Ministério Público pede é a destruição da plantação, é isso?
Isso. A destruição, ela é uma consequência da legislação, né? Porque se você planta em período proibido, né, e sem autorização, porque veja bem, o INDEA e nenhum órgão autorizou esse plantio. Então, esse plantio é ilegal, foi plantado num período em que aumenta o risco de disseminação, porque o fungo torna-se mais resistente, né? E a lei prevê, para essa situação, a sanção de destruição do plantio, né, para evitar que haja o aumento da resistência do fungo, para que nas próximas safras não haja justamente uma quebra de safra e um aumento de aplicações de agrotóxicos, que isso acaba trazendo graves consequências à saúde humana e ao meio ambiente. Promotora, muito obrigado pela presença da senhora aqui e pelas informações no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço.